Olá, começa agora mais um Especiais Fevale. E o nosso assunto de hoje é o ensino à distância, EAD. Você já ouviu falar? Essa modalidade de ensino em que os alunos têm aulas em um ambiente virtual e cresceu cerca de 270% no Brasil nos últimos 5 anos. Este dado foi divulgado com base no Censo da Educação Superior de 2006 do Instituto de Estudos do Ministério da Educação. O Especiais Fevale de hoje vai falar sobre esse tema. Afinal, a Universidade Fevale está com um novo curso de graduação tecnológica, o curso de comunicação institucional, que é em EAD. Em nosso estúdio está presente a professora deste novo curso, Adriana Stimmer. Obrigada, professora, por ter vindo. Muito obrigada. Então, professora, o que é a comunicação institucional? A comunicação institucional é aquela comunicação realizada pelas organizações, pelas instituições, de forma a se relacionar com seus públicos de interesse e também de forma a desenvolver imagem positiva para essa organização. Por que é importante comunicação institucional? Porque as organizações elas se relacionam sempre com diferentes públicos e se elas não comunicam, se elas não definem o que comunicar, se elas não têm um planejamento relacionado a isso, talvez a imagem que as pessoas gerem sobre aquela organização não seja aquela que a organização gostaria que fosse a sua imagem e também algumas vezes pode haver distorções. Então, por isso que a comunicação institucional ela ajuda a organizar a comunicação de forma geral da organização com seus públicos e assim constituindo uma imagem favorável para essa organização. Entendi, mas qual que é exatamente o tipo de atividade que esse profissional ele vai desenvolver? O profissional que irá se formar nesse curso de comunicação institucional, ele tem duas facetas, digamos assim. Por um lado, ele tem uma formação mais estratégica que envolve pesquisa, que envolve identificação de o que os seus públicos pensam, os públicos da organização, eu quero dizer, o que eles pensam, o que eles esperam da organização. A partir daí, se olha para a organização como um todo, se planeja a comunicação, se planeja estratégias de comunicação. Este é um lado. E por outro lado, como ele é um superior de tecnologia, ele vai muito para a questão tecnológica mesmo, das ferramentas de comunicação. Então, ao mesmo tempo em que esse profissional pensa de uma forma bem ampla, bem sistêmica a organização para que essa organização consiga se comunicar, ao mesmo tempo esse profissional vai estudar como fazer um audiovisual, como se faz assessoria de imprensa, como se trabalha a questão da fotografia institucional, que projetos de responsabilidade social a organização pode colocar em prática para estabelecer um relacionamento com uma comunidade e assim por diante. Então, temos esses dois lados na formação dessa pessoa. E ela vai trabalhar com isso depois nas organizações. Mas que tipo de empresa costuma contratar o profissional que se forma nesse curso? Qualquer empresa, qualquer organização, inclusive pública, pode contratar, ONGs também. Por quê? Porque todas as organizações precisam de comunicação. Então o mercado está aquecido? Sim, o mercado está aquecido. A universidade entende que esse é um curso que atende a uma demanda. Cada vez mais as organizações precisam se mostrar, precisam comunicar, precisam se expressar, se posicionar. E então esse curso ele vem atender justamente essa demanda. Nós podemos inclusive pensar de forma mais ampla, considerando o MEC, uma vez que o MEC possibilita, uma vez que o MEC sugere a criação de um curso de comunicação institucional, a proposta é atender a uma demanda de mercado. Mas quais que são os setores que mais contratam, assim, sei lá, empresas empresas aqui da nossa região, vamos trazer aqui para a região. A gente tem um forte apelo coreiro calçadista, né? Empresas como essa fazem esse tipo de contratação também? Sim, nós temos profissionais das áreas de comunicação, as áreas mais tradicionais, por exemplo, das relações públicas, da publicidade e propaganda, do jornalismo, outras áreas da comunicação, já fazem parte dos quadros dessas organizações. E esse profissional é um profissional que trabalha muitas vezes junto com essa equipe que já está formada e pode ser um profissional, na medida em que ele tem uma formação que
que passeia, digamos assim, pelas demais áreas, passeia por relações públicas, passeia por publicidade e propaganda, passeia por jornalismo, é um profissional que sai com uma visão bem ampla da comunicação organizacional. Então, empresas podem contratar, e não somente empresas grandes, empresas pequenas também podem se beneficiar na contratação, com a contratação de um profissional dessa área. Antes, quando tu estava descrevendo a atividade profissional, e também um pouco do que faz a pessoa que vai se formar nesse curso, eu fiquei pensando assim, apesar de ser um curso da área da comunicação, ele me parece muito também de gestão, me lembra um pouco a administração de empresas. Mas pessoas que vão fazer administração de empresas e pessoas que fazem, por exemplo, os cursos de relações públicas, jornalismo ou publicidade, eles parecem ter perfis diferentes. Qual que é o perfil desse profissional? Tem que ser um profissional que está ali no meio dos dois? Eu acho que nós podemos dizer que sim, porque ele precisa ter uma visão sistêmica da organização, ele vai olhar para aquela organização e observar que necessidades de comunicação essa organização tem e, a partir disso, elaborar suas estratégias. Então, na nossa matriz curricular, nós temos, como tu disseste, nós temos blocos temáticos. Eu acho que a gente pode falar um pouquinho mais depois da estrutura, como o curso é constituído mais adiante, mas nós temos blocos temáticos voltados, por exemplo, para empreendedorismo e gestão, ou seja, o profissional se forma, ele também tem condições de abrir uma empresa que é dele e uma empresa que preste serviços de comunicação para outras empresas. Nós temos blocos temáticos que trabalham a questão da estratégia, a questão do marketing, e também temos a formação que envolve a questão de sociologia, que aí a gente tem um bloco temático que até se chama Sociedade e Conhecimento, porque ele traz a questão de todo o panorama brasileiro, por exemplo, e aí com sociologia também, com conhecimentos dessa área. Então, esse profissional, ele sai, sim, com essas questões mais gerais, ele tem acesso a essas informações durante o curso e, ao mesmo tempo, ele vai para a tecnologia de comunicação, em momentos separados e com a proposta que nós temos, integradas, separados em termos de blocos, mas com integração. Sim, pois é. Mas esse é um curso em EAD, né? Então, muitas pessoas têm a impressão de que são cursos um pouco mais fáceis. Como é que vocês vão fazer para que o curso não perca a qualidade? Esses cursos novos, inclusive o de comunicação institucional, nós temos 5 cursos novos apresentados agora para os nossos futuros alunos nesse vestibular. Todos eles foram pensados com muito cuidado, porque nós temos uma imagem de Fevale a zelar, que é uma imagem de qualidade. Então, esses cursos, eles nascem em uma instituição sólida. E isso os nossos alunos podem carregar como uma segurança para eles. Estamos cursando Fevale. Nós temos toda uma preparação, o formato desses cursos novos e do comunicação institucional, inclusive, é um formato pensado por módulos, em que nós temos blocos temáticos. Esses blocos temáticos tratam de assuntos mais específicos, algumas vezes compostos por mais de um assunto, e aí nós temos a proposta de um projeto que integra todos esses blocos temáticos. Pois é, justamente isso. Como você tem dentro de um módulo vários assuntos, isso me parece que se tem a necessidade de haver uma maior interação entre professores com diferentes habilidades. Sim, acontece sem dúvida, sem dúvida. Esses professores, pensamos num módulo, por exemplo, um módulo lá que nós temos de gestão de imagem e planejamento de comunicação. Um professor vai trabalhar com pesquisa, outro vai trabalhar com planejamento, outro vai trabalhar com assessoria de imprensa, outro vai trabalhar com como é que se constitui a notícia institucional. Esses professores conversam e esse projeto, ele tem esse objetivo de integrar todos esses conhecimentos. É diferente do que nós estamos acostumados temos disciplinas separadas e aí sim, mas então, o que eu faço com tudo isso? E nesse caso, já há um direcionamento nesse sentido de fazer as relações entre esses blocos temáticos. Mas, e como é que é a estrutura curricular do curso? Dividida em 5 módulos. Em 5 módulos? 5 módulos, com duração, então, o curso dura 2 anos e meio. Então ele dura 2 anos e meio justamente por ser
em EAD? É por isso? Tem a Não, ver? não, é porque ele é um superior de tecnologia, é a carga horária sugerida para ele. Então, professor, e o que é melhor? É um curso de tecnologia, um tecnólogo que termina mais rápido ou um bacharel? Depende da necessidade do aluno? Como é que Depende funciona? da necessidade do aluno, do interesse. A gente pode mencionar como uma vantagem esse curso de menor duração. As pessoas já saem formadas um pouquinho mais cedo do que nos demais cursos. Mas no sentido do EAD, nós temos que também, eu penso, destacar que algumas vezes as pessoas têm uma noção errada de EAD, achando que é um curso muito fácil de fazer, eu nem preciso ir para a instituição, mas não é isso. Como nós temos estruturado esses cursos, eles acabam tendo o seguinte formato: você tem um módulo, vários professores trabalhando blocos temáticos diferentes dentro desse módulo, eles conversam, articulam esse projeto integrador e a ideia é que o aluno consiga fazer as relações sempre. Aí ele passa para o próximo módulo e continua desenvolvendo, vai num crescente fazendo o seu curso. Mas qual que é a principal vantagem do EAD? É a rapidez? Não, é que a rapidez está relacionada ao superior de tecnologia. Nós temos superiores de tecnologia presenciais também. No caso do EAD, uma vantagem pode ser: eu não preciso sair da minha casa para assistir às aulas. Mas isso não significa que eu não precise dedicar um tempo para esse estudo. E que eu não precise dedicar um tempo para conversar com o meu professor, com o tutor, porque nós temos essa figura também, que é um diferencial dos cursos em EAD. O tutor, ele é uma pessoa formada naquela área, que auxilia o professor em toda a relação com o aluno. Então, o aluno, ao invés de ter só um professor, ele vai ter 3 ou 4 professores, esses trabalhando integrados, mais tutores que o auxiliam, inclusive dizendo mais informações a respeito das atividades que ele precisa executar, etc. Mas e os cursos EAD cresceram bastante nos últimos anos aqui, principalmente os de nível superior, e as pessoas vêm buscando cada vez mais. A tendência é continuar crescendo? Eu acredito que sim, acredito que sim. Mas o curso EAD ele vai funcionar para todos os cursos? Por exemplo, o curso de comunicação, por se tratar de se utilizar de ferramentas de comunicação, ele me parece ser mais tranquilo do que um outro tipo de curso EAD. Eu penso que depende do perfil do curso, depende do perfil do profissional que se quer formar. Neste caso aqui, especificamente, nós entendemos que a modalidade à distância é uma modalidade que pode ser utilizada. Então, mas, claro, vai depender dos objetivos, do perfil do aluno, e aí o aluno vai escolher a sua modalidade de acordo com o seu próprio perfil. E tem que ser muito disciplinado para fazer parte desse? Sim, tem que ser disciplinado, claro que sim. Assim como o aluno que vem à aula precisa ter uma disciplina de 7h30 da noite, eu preciso estar na minha aula na Fevale. Nesse caso, o aluno vai se organizar de acordo com o seu próprio cronograma. Ele vai se organizar para, olha, eu vou destinar 3 horas da minha terça-feira e da quarta e da quinta. Então, é uma organização dele. Precisa ter muita organização, sim. Então tá, professora, muito obrigado por ter vindo e ter tirado as nossas dúvidas a respeito de comunicação institucional, que é esse novo curso de tecnologia da Fevale. Muito obrigada. Ok, nós ficamos por aqui. Se você quiser rever este programa, é só entrar em nossa página do YouTube no endereço www.youtube.com/tvfevale. Obrigado pela sua companhia e até a próxima. Tchau!